Salve a igreja com a graça e paz. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de louvor a Deus dessa noite. Esperar o pessoal adentrar. O ônibus ainda vem? Já chegou? Pronto, que eu sei que ainda vinha, poucos irmãos. Vamos começar cantando o hino de número 67 da pasta Satisfação. 67. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Amém. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Como ontem foi a comemoração do Dia das Crianças, separei um versículo aqui em homenagem às crianças. Vamos dar início agora às participações e vamos convidar os jovens para fazer a participação dessa noite, enquanto em seguida o irmão Silvio organiza as crianças.
Amém. Gostaria de convidar agora a irmã Silva, junto com as crianças, para fazer a participação. Amém. As criancinhas aí louvando ao Senhor. Vamos agora a participação dos homens. Pastor Júnior, Pastor Edmilson e companhia. A nova do Evangelho.
Gostaria de convidar agora para a participação do culto dessa noite a irmã Marli, deu a participação de hoje. Boa noite. Salve da igreja com a graça e a paz. Eu estou aqui hoje só para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Já tem uns 6 meses que eu estava com meu pé doente. Sarou um, foi para o outro. E hoje eu estou aqui. Não está bem sarado, mas deu para mim vir. Amém. E com fé em Deus vai dar para mim vir agora todo domingo. E eu agradeço a Deus por todos os irmãos que oraram pela minha saúde e tudo mais. Estou muito nervosa. O que é? E eu sofri muito com esse pé. Ia todo dia para o posto fazer curativo no meu pé. Até que um dia, eu agradeço o irmão Marinho, até que um dia ele foi na minha casa me perguntar se tinha alguém que estava me buscando para me levar e que eu estava botando placa no pé. Aí eu falei para ele que não, senhor, que não tinha. Eu ia e vinha mais Deus. Aí ele foi no posto e conversou. Eu pedi a ele para não ir, porque para ele não dizer coisa com o povo, né? Aí eu pedi a ele, ele disse, não, a obrigação deles é fazer isso pela senhora. Eu vou, foi. Eles vieram. Aí a Maeve começou a vir. Enquanto o meu pé não sarou direito, ela não parou de vir lá em casa, todo dia. E eu agradeço muito a Deus por tudo mesmo. Pela minha saúde, pelo meus filhos, que hoje tem um filho meu ali, eu estou muito feliz de ter visto ele ali. E tenho fé em Deus que ele vai continuar vindo. E tem também outra boa notícia, que amanhã meu outro filho vem lá em casa. O Marco vai vir amanhã.
Então, eu só tenho que agradecer. A Deus, porque Ele é um pai, Ele não dorme e Ele é muito bom. A gente pedindo a Ele com fé, Ele faz o que a gente quer. Eu agradeço pelo Rob, pela vida dele, que está trabalhando com o irmão Kleber, e Deus que ilumina o caminho dele. Eu vou ler aqui uma palavrinha. Aqui. O Senhor pertence à terra, é tudo o que nela se contém. O mundo é os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que o limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. A este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam e a face do Deus de Jacó. Amém? Amém. Aí o Senhor me agradeceu. Oi. Oi. Só esse? Oi. Tá ligado? Tá, Lili? Oi, som. Oi, oi. Oi. Oi.
Boa noite, irmãos. Ontem à tarde realizamos o cultinho das crianças, né, em comemoração ao Dia da Criança. Eu quero agradecer a Deus por cada um que ajudou, que participou, que orou para esse evento. E com certeza as crianças gostaram, né? Guilherme, Rebeca, Rafael, Isaac. É Isaac, né? Gostou, Isaac? Eita, muito bom. Klinger, que participaram, e outras crianças que participaram, né? Até irmão Klinger. E também pela ajuda das meninas que vieram. Eu amei, porque eu fiquei mais descansada e elas trabalharam mais. E sempre unidas companheiras, né, que é o 459, é isso que Deus quer de nós, que estejamos sempre unidas para fazermos e realizarmos o trabalho do Senhor, né? Apesar que eu tinha escolhido outro hino, mas as irmãs não sabem bem, mas esse caiu bem, porque é assim mesmo que a gente faz o trabalho do Senhor, em união, né? Sempre unidas, companheiras, declaremos com Jesus, guerra santa contra a terra, zelo puro pela luz. Vamos todas, sempre unidas, meu amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador. Somos fracas, bem sabemos, mas sabemos de vencer, se tivermos confiança e cumprimos o dever. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador. Sempre firme na esperança e na fé do Salvador, imploremos sua graça para viver sem amor. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador. Amém. Convidar agora. Aproveitar que a irmã Silvia está aqui e convidar agora o Ministério do Louvor para cantar o hino das ofertas. Oi, som. Vai sobrar um? Voz de melodia, eis-me aqui, Senhor.
Alô, som. Minha vida entrego a ti, meu Senhor e Rei, pra seguir-te até o fim. Perto, longe irei, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu preciso obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer, junto ao meu Senhor. Faz-me o campo contemplar, ver minha missão, teu amor em mim brotar. Peço em oração, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Amém. Alô, som. Antes da mensagem, vamos cantar mais um hino, louvando ao Senhor. O hino de número 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Um, 5-4. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno
certo eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre veja assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sempre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre e na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Peço para o irmão Júlio César fazer a oração do culto dessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande Deus do Senhor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui na Tua presença, reunido com os irmãos, intuito de Te adorar e Te louvar, pois o Senhor é o único digno de todo louvor. Abençoe essa primeira parte que já foi ministrada, pela santa palavra que será ministrada essa noite, que a gente possa se alimentar com, que o Senhor possa usar a fé de Milson para transmitir o que o Senhor deseja para os nossos corações. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Pastor Edmilson. Alegre, né? A gente vê a irmã Marli, depois de um tempo, ela veio aqui à frente e alegre também, não só de vê-la, mas ver nela a maturidade já, uma maturidade, um aprendizado cristão, onde ela aproveita a oportunidade para agradecer a Deus pelos feitos que Ele vem realizando na sua vida e na sua família. Então, gratidão a Deus. Então, veja como Deus usou o irmão Marinho, Deus usou ele, né? E ela com dificuldade, e aí Deus manda esse irmão e ele vai, e a irmã Marli, na verdade, foi abençoada. Então nós louvamos a Deus por esse privilégio. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, para a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo 10 da segunda carta. Depois a gente vai para Efésios, mas vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a eterna palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 1 ao 4. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,
anulando nós sofismas. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta, e é claro, é bem claro, que no seu meio, no seu ciclo de relacionamento, entre homens e mulheres que estavam no cristianismo, não quero dizer que eles eram salvos em Cristo, porque ele vai até fazer citação mais na frente aos Filipenses, que ele chega a dizer que o destino deles era a perdição. Mas você observe que ele é claro, quando em sua defesa ele faz uma alegação que alguns estavam atribuindo a ele um comportamento mundano. Uns que estavam próximos a ele estavam atribuindo a ele um comportamento mundano, que ele estava andando segundo a carne. Com isso a gente precisa parar e pensar que, como crentes em Cristo Jesus, nós podemos ser instrumentos de Deus, podemos, mas se não tivermos cuidado, nós podemos também sermos instrumentos do diabo. Aí cabe a cada um que já confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, para poder analisar, para poder avaliar a sua postura, a quem você está servindo, de quem você é servo. E se não tivermos cuidado, nós vamos voltar depois para esse texto, mas eu quero agora abrir com os amados em um que é muito clássico, esse é muito clássico mesmo, aos Efésios, e geralmente a gente lê esse texto como se fosse isolado. A gente lê, geralmente costuma ler a partir do 10, como se fosse isolado o texto. Mas eu quero pensar que esse texto ele está dentro de um contexto. Ele não está solto, ele não está largado aí. Ele está dentro de um contexto. E ele diz assim, em Efésios capítulo 6, ele começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação, no ensino do Senhor. Então, a primeira recomendação que o apóstolo faz aqui, no início desse parágrafo, no início desse capítulo agora, ele está fazendo uma recomendação ao relacionamento entre pai e filho, filho e pais. O primeiro relacionamento é de obediência, de respeito, é de honra, e entendendo que tudo isso já é um projeto que está desde a fundação lá, quando Deus estabeleceu a sua palavra e ele colocou nos mandamentos a ordem de os filhos honrarem a pai e a mãe, a ordem de filhos obedecerem aos pais, independente de quem seja o seu pai ou a sua mãe, independente do vínculo que você tenha com ele ou de admiração. Então, a nós filhos cabe a nossa responsabilidade, queiramos ou não, a gente precisa absorver essa ideia. Em seguida ele vai falar para os pais, que os pais também precisam ter uma sabedoria muito grande, e mais na frente, onde nós queremos chegar, a relação dele com os seus filhos. Os pais, eles podem ter uma atitude de chegar a provocar a ira nos filhos. Então, essa provocação de ira, ela é algo que deve ser trabalhado na vida dos pais. Não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. E a gente vai entender que muitas vezes os pais, eles terminam provocando ira nos filhos quando, ao invés de disciplinar, eles espancam, ao invés de disciplinar, eles gritam, ao invés de disciplinar, eles, ou seja, praticam atrocidade em nome de uma correção que muitas vezes não vai ser correção, vai ser espancamento. E aí esse filho, essa filha vai criando em um ambiente
que a sua tendência vai ser de ter revolta, vai ser de ter repulsa, e tudo isso, se bem que esse procedimento ele não anula o anterior, que é, apesar de tudo isso, filho ainda continuar honrando pai e mãe. Mas observe que a partir do versículo 5 ele diz: quanto a vós outros servos. Então agora Paulo ele tem uma mensagem, uma palavra dirigida aos trabalhadores da sua época. E agora a gente vai pensar que o meio que esses homens estão de trabalho, a sua atividade trabalhista da época não era escritório, não era em uma loja, não era em uma padaria. Então a atividade era mais uma atividade aí rural, uma atividade pecuária. Então essa era a atividade de produção desses homens. E na sua relação, eles precisavam ter uma atitude de obediência aos seus empregadores, mesmo na ausência destes. E mais na frente o apóstolo ele vai dar uma palavra agora para os empregadores, os patrões, aqueles que eram convertidos ao Senhor, e mesmo sendo convertidos a Deus, mesmo estando no cristianismo, mas eles ainda queriam tratar os seus servos como escravos, numa prática de escravidão antiga, as chibatadas, enfim, com pouca comida, com muita exploração da mão de obra. E agora o apóstolo ele faz essa recomendação para os pais, para os filhos, faz a recomendação para os pais, faz a recomendação para os trabalhadores, os servos, faz a recomendação agora dos senhores desses servos, até chegar onde ele vai chegar. Ele diz, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas observe, para chegar a esse ponto, ele começou mostrando que a nossa luta, ela tem um aspecto, primeiramente um aspecto físico, aquele que eu e você visualiza, aquele que eu e você contempla esse aspecto. A gente sabe muito bem o que deve ser feito na relação na minha casa, com os meus filhos. Nós sabemos desse papel, nós pais. Os filhos que aqui estão, eles precisam parar para pensar acerca da sua responsabilidade enquanto filhos, para que mais na frente ele vai dizer, olha, se fortalecei no Senhor. Não se esquece de que todo esse ensinamento que eu agora já atribuí a vocês, eles estão lá na lei de Moisés. É isso que ele está dizendo. Vai lá na lei, resgata o ensinamento de que os filhos precisam ter uma atitude de respeito, de honra e de obediência aos seus pais. Vai lá na lei, pai, e observe como deve ser a sua relação com os seus filhos, ensinando a eles no levantar, ensinando a eles no deitar, ao caminhar. Você tem que estar com esse ensinamento para com os seus filhos. Então, observe. E ele vai chegar no versículo 10. Geralmente a gente pega o versículo 10, a partir do 10, como se fosse apenas, a nossa luta, ela fosse apenas uma luta, quase que o avatar da vida. Quase que uma coisa só virtual, a nossa luta. Mas a nossa luta, ela começa num campo físico. Ela começa num território lá, onde tem homens e mulheres que têm que ser trabalhados, o seu caráter, em conformidade com o caráter de Jesus Cristo. Sem que eu e você deixe de perceber que por trás desse relacionamento, na maioria das vezes, haverá uma ingerência das forças demoníacas. É isso que o apóstolo Paulo está agora reforçando. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Por trás de todo esse panorama aí,
com certeza ele terá o seu papel. E eu e você, o nosso cuidado é, tenhamos cuidado para que nós não sejamos, e ele vai escrevendo aos Romanos, ele diz que nós devemos ter cuidado para não oferecer o nosso corpo como um instrumento da injustiça. Nós devemos ter cuidado para não oferecermos o nosso corpo como um instrumento da maldade. Então, isso quer dizer que eu e você, se não estivermos atentos para percebermos as ingerências que Satanás pode operar, nós terminamos caindo nas ciladas dele. Irmão Chomar usa a expressão casca de banana. É coisa muito sorrateiro. Ele é sorrateiro. Ele é. Então, a primeira coisa, nós precisamos estar muito atento contra isso. E ele vai dizer que a nossa luta, obrigado, Saulo. Ele vai dizer que a nossa luta não é, ele retratou isso aí, não é só com relação a isso. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ele vai chamar a atenção, a minha atenção e a sua atenção, para algo que nós devemos estar conscientes. Quando ele vai usar a palavra carne, sangue, ele vai estar mostrando que a nossa luta não é tão somente contra a natureza caída da graça de Deus. Aquele homem que foi criado em glória e perfeição, em todo aspecto do caráter de Deus, como eu e você fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus, em perfeição, essa glória, ela se perdeu. Esse poema, no Gênesis, a carta é muito claro, que a ideia é que nós fomos esse poema de Deus, e esse poema de Deus que um dia, esse poema, ele perdeu a sua ideia central da beleza, por causa da ação que o pecado teve na minha vida e na sua. E por causa dessa ação do pecado, por causa dessa ação, nós devemos ter muito cuidado para estarmos atentos com relação a, primeiro, nesse aspecto. Aos pais aqui presentes, nós chamamos a atenção disso. Tem momento que nós, pais, precisamos pedir perdão aos nossos filhos. E temos que ter a hombridade e a grandeza de reconhecermos que falhamos em determinadas situações. Mas para os filhos também, você precisa ter maturidade para em determinadas coisas, aqueles que já estão mais taludozinho, até confrontar mesmo o pai e a mãe, no comportamento, na atitude que eles dois estão produzindo dentro de casa. Eu sei que nem em toda casa os filhos eles têm esse espaço, porque às vezes os filhos eles são criados em um ambiente não de amor, mas de temor, de medo do pai e da mãe. E esse medo, eu acredito que ele não vai ser benéfico, porque na primeira oportunidade, esse filho ou essa filha vai fazer a coisa totalmente avessa ao desejo do pai. Porque não há, de fato, uma maturidade de uma relação de profundo respeito e amor para com ele e com ela. Então, aos filhos, a nossa palavra, aos pais, o nosso alerta. Nós, filhos aqui, todos filhos, prezamos. Eu já contei um pouco da minha vida, com relação, como sou filho e a dificuldade que tenho com meu pai. Poderia nutrir dele ódio tremendo, mas nesse espaço eu não coloco no meu ser. E aos filhos aqui presentes, pede sabedoria a Deus. Mas vamos para o texto. Ele diz, revestivos, versículo 11, de toda a armadura de Deus. Esse revestimento é para podermos ficar firmes. Mas firmes contra o quê? Firmes contra o quê? Firmes contra uma crise financeira? Mas é firmes contra problemas de saúde? Mas é firmes contra o quê mesmo? É firmes contra as ciladas do diabo. Então, se Paulo está dizendo que nós precisamos estar firmes, precisamos nos vestir de novo. A ideia é, não está dando certo esse comportamento que tenho,
essa minha postura como cristão não está trazendo efeito, eu serei mais firme diante de Deus. Eu terei mais compromisso com Deus no meu relacionamento com Ele. Eu vou passar a orar mais. Mas eu vou me revestir de novo de quê? Do profundo desejo de estar na igreja. Eu estou vendo que a minha roupa de ir à igreja, o meu desejo, a ideia é essa, o meu desejo de ir à igreja já está fraco, está diminuindo. Eu vou me revestir de novo, eu vou vestir-se de novo desse desejo profundo de estar no meio da congregação, no meio do povo de Deus. Por quê? Paulo está dizendo que vai ser o instrumento pelo qual eu e você temos condição de vencermos as astutas ciladas de Satanás. Veja o que disse o apóstolo aqui, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 16, aos Gálatas 1,16. Olha o que é que ele diz aqui. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Aí Paulo está dizendo, olha, eu não fui para consultar o desejo do homem. O desejo do homem era certamente que eu não fosse, que eu não enfrentasse o projeto de Deus, que é anunciar no império das trevas a salvação. Esse é o projeto de Satanás. Paulo disse, olha, eu não fui consultar, eu recebi a mensagem de Deus, e eu não fui pedir autorização a fulano e a ciclano, não. Porque certamente, se eu fosse consultar a carne e o sangue, a minha natureza, ela iria dizer, não vai dar errado. É o que acontece com muitos crentes. E aí, dão lugar à carne. Um belo domingo não vem à igreja, uma bela quarta-feira não vem à igreja, um belo momento não vai ler a Bíblia, um outro momento começa indo para outros encontros, e vai deixando. Lembra que são as ciladas de Satanás. Vai deixando, vai entrando coisas novas, e essas coisas novas vão sufocando a palavra de Deus. Então, ele disse aí claramente isso. Veja também o que é que a palavra de Deus diz lá, escrevendo a Tiago, no capítulo 4, que eu acho interessante. Essa palavra também de Tiago, capítulo 4. E nós, meus amados irmãos, precisamos estar atentos. Tiago, capítulo 4. E o versículo 5 em diante, diz: ora, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aí ele vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fará o quê? Fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. A recomendação continua, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, inconstante, limpar o coração. Ou seja, é algo que eu e você precisamos correr atrás. Então, eu não posso fazer pelo pastor Júnior, que Dedê não pode fazer por Silvia, que o irmão Edson não pode fazer pelo irmão Kleber, enfim, que o irmão Erimar não pode fazer pelo irmão Klinger, ou vice-versa. Eu não posso fazer por você. Cada um de nós devemos ter a consciência de que a luta que nós estamos, ela começa primeiro nesse campo aqui físico. E nesse campo físico é no meu relacionamento com os outros. Mas eu sou muito explosivo. Mas o Evangelho encontrou justamente os explosivos. E ele transforma. Porque se alguém está em Cristo, a gente tem que entender que nova criatura somos nós.
As coisas velhas já passaram. E tudo Deus faz novo. Eu já ouvi de tantas pessoas que nunca conseguiram pedir perdão. E quando chegam no Evangelho, elas começam a seguir essa graça de Deus. É um ato, irmãos, é impressionante quando você libera o perdão para o outro. E às vezes a gente tem crentes que não tem maturidade nisso. Eu vou abrir agora um parênteses e vou explicar. Porque nós temos crentes que ainda têm a ideia, só quem pode perdoar é quem? Deus. De fato, a Deus pertence o perdão. Eu tenho que chegar a Ele e me arrepender, Ele vai me perdoar. Mas Deus concedeu a mim a capacidade de, quando alguém me ofender e essa pessoa vem até a mim, eu tenho a obrigação, diante de Deus, de perdoá-lo. Porque a Bíblia diz, se eu não perdoar os meus ofensores, também Deus não me perdoará. Mas nós temos crentes que ainda não têm a maturidade para entender que o perdão é algo entre eu e Deus, mas é algo que Deus concedeu também para que eu pratique com o meu próximo. Porque essa luta, ela está aqui no nosso meio. Não, mas fulano e tal, eu já entreguei a Deus. Amém. A grande pergunta é, você já perdoou? Ah, mas eu não tive condição de encontrar com ele ou com ela porque viajou. A gente teve um problema 20, 30 anos atrás. Já perdoou? Se um dia encontrar com ele ou com ela, vai poder conversar e cumprimentar? Amém. Se não, perdoa. E é interessante nesse aspecto, porque até Jesus, se preocupando com isso, ele ensinou. Quando quiser entregar a sua oferta, no percurso lembrar que tem alguma coisa para resolver, qual foi o ensinamento de Jesus? Vai, deixa lá a tua oferta, primeiro vai resolver o problema com o teu irmão e depois vai oferecer a oferta a mim. Mas nós resistimos com relação a isso. Meus amados, na relação, especialmente na relação família, acontece muito isso. Na relação família acontece. E Paulo, quando ele foi lá para Efésios capítulo 6, ele começou logo com a família. Depois foi para o emprego, a parte social, de fora da minha família, o segundo meu vínculo de sociedade. Apocalipse capítulo 10. E veja o que é que diz a palavra de Deus, o versículo 4. Logo que falaram aos 7 trovões, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que... Eu peguei errado aqui. O texto diz o seguinte, eu peguei errado. O texto diz que Satanás, o nosso adversário, ele é aquele que nos acusa diante de Deus durante o dia e a noite. Eu peguei o texto errado. Não foi Apocalipse capítulo, mas ele é o acusador dos irmãos, e ele não se cansa de fazer isso. Meus amados, sabe por que Satanás ele se preocupa em fazer esse trabalho? Porque ele quer que eu e você desmaneça na fé. E ele vai nos apontar de toda maneira, ele fará todo o empenho para nos apontar com relação, como se nós ainda não tivéssemos sido redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas eu quero lembrar a igreja do Senhor Jesus nessa noite, que aquele que nos salvou,
ele já nos justificou de uma vez para todo sempre. É assim como diz a palavra de Deus. Ele já nos salvou, já nos limpou de uma vez para todo sempre. E por mais que Satanás tente nos acusar, mas o nosso advogado Jesus Cristo, ele já pagou o preço. Meus amados, e um outro texto para nós complementarmos isso aqui, dessa luta grande que Paulo está dizendo. A gente ainda volta lá para Efésios, mas primeira carta de Pedro. Olha a primeira carta, o que é que diz aqui na primeira carta. Todo crente precisa estar atento com isso. Sede sóbrios e o quê? Vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda o quê? Em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para fazer o quê? Para devorar. E Paulo, ele foi muito claro que a maneira da gente conseguir a resistência é eu e você se vestindo de novo. Versículo 11 do capítulo 6. Se vestindo de novo de todo o projeto que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Não tem. Não tem como um crente ele resistir se ele para de congregar. Não tem como um crente resistir se ele para de estar no meio das pessoas de Deus. Não tem. Porque a Bíblia diz que o prazer de um crente deve ser na lei do Senhor, não é? Ele não está na roda dos escarnecedores, ele não está nesse meio, não se assenta, mas o prazer dele é lá, nas coisas de Deus. Mas o que acontece? Começa primeiro, você começa com os problemas em casa, aí respinga deixar de congregar. Primeira coisa. Que vai também afetar o momento de oração seu. Aquela vontade de orar já diminui. Por quê? Porque diminui? Porque a natureza carnal, ela está em predominância. Ela está sendo mais alimentada do que o espírito. Logo, se a natureza carnal está sendo alimentada, a opinião, o desejo maior, a vontade maior está sendo alimentado, logo, essa pessoa não está resistindo, logo ela não está se humilhando diante de Deus, logo essa pessoa não está buscando a Deus e não está atenta de que ela está em uma luta espiritual, que começa num campo físico. Aqui é todos nós. Nenhum de nós estamos isentos dessa batalha. E eu e você temos que sair daqui hoje à noite lembrando disso. Eu vou me revestir de novo. Não está dando certo, não. A maneira que eu estou me vestindo, eu estou com pouco desejo de ir para o culto. Então eu vou me vestir de novo. Primeira coisa. Eu estou com pouco desejo de orar. Eu vou ter que me esforçar para orar. Eu não tenho lido a palavra de Deus, não tenho lido a Bíblia. Eu vou começar a ler a Bíblia. Mas eu não estou indo para os cultos, sempre tem um argumento, uma desculpa. Não sei se a palavra vai ser essa, porque até eu peço que os irmãos tenham sabedoria nisso. Há situações em que as pessoas não vão, não é porque elas não querem. Eu sei que há situação em que há mesmo, o crente ele está fraco na fé, ele está dando lugar a cilada de Satanás e ele vai perder o interesse. Mas há situação em que a pessoa, infelizmente, ela não está com condição. E às vezes nós também devemos ter sabedoria e apoiar o irmão e a irmã nesse projeto, né? Para que ele se fortaleça e ele vença essa batalha. Mas observar essa parte. Revestivos para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. A maneira da gente poder fazer isso é agindo desse modo. Mas eu não consigo. Às vezes a gente vai ouvir crentes dizendo, mas eu não consigo. Eu não consigo mais ir para ali porque tem fulano e tem ciclano.
a igreja é um lugar onde tem só pessoas estragadas. Todos nós tivemos um passado totalmente pervertido, destruído. Estamos aqui, dia após dia, Deus trabalhando em nosso viver. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele fez a promessa de completar. E, portanto, ele vai dizer agora no versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí, meus amados, e é interessante, Satanás, ele é astuto, a gente sabe disso, mas ele é um ser inteligente, e ele percebe quando o crente já resistiu, ele não vai perder mais tempo naquela área. Ele não vai mais perder tempo com aquele irmão ou com aquela irmã. Por quê? Porque ele percebe que ali não consegue mais prejudicá-lo. Tentou fazer com o apóstolo Paulo. Imagina um homem como Paulo sendo acusado nos seus dias de estar na vida de carnalidade. Ele foi acusado. E em algumas situações ele foi acusado pelo fato dele andar na companhia de várias mulheres. Foi acusado disso. Um homem que, segundo a palavra de Deus, deixou profundos ensinamentos para nós. Mas nos seus dias, nós tínhamos pessoas que estavam próximo a ele, mas com a visão distorcida do caráter de Paulo. E, meu amado e minha amada irmã, nós exortamos. Saiba que a sua luta é grande, a minha luta é grande. Ela não é apenas uma luta invisível, não. Ela começa no meu relacionamento em casa. Ela começa no meu relacionamento lá no trabalho. Meu relacionamento lá na escola. Começa lá. E a partir daí a gente precisa perceber que quanto mais vier a luta, mais o desafio de Deus é se aproxime mais de Deus. Aproximar dele e se afastar do diabo. E resistir. Não é fazer o contrário não, né? Porque às vezes a gente tem crentes que acha, e Satanás, ele coloca também o outro argumento que eu acho que era interessante a gente lembrar hoje para a igreja, especialmente a igreja que temos vários novos convertidos ainda, pessoas que estão começando a trilhar na fé. Satanás, ele coloca um conceito errado. E qual é o conceito errado que ele vai colocar? Muitas vezes, que parece perfeito. Olha qual é a ideia. A ideia é o seguinte: olha, eu já me esforcei tanto para ser um crente. Eu tenho me esforçado. Eu não tenho conseguido. Se é para continuar difamando o evangelho, dando mau testemunho, se é para fazer isso, é melhor eu ir para o mundo. E onde está a palavra de Deus que diz resistir? Percebeu? Satanás, ele é sagaz. E ele vai distorcer o conceito da palavra de Deus. Ele vai tentar distorcer. Porque ele vai tentar convencer aquele homem e aquela mulher que, ao invés de eles continuarem do jeito que eles estão, cai, levanta, cai, dá um bom testemunho, depois o mau testemunho, então é melhor eu ir logo para a galera. Sabe por quê? Porque a obra de Satanás, a gente tem que entender isso, que a obra dele é roubar, é matar e é o quê? Destruir. Ele veio para tentar atrapalhar a obra de Deus. Mas a maneira pela qual nós conseguimos vencer isso é resistir a ele e se revestir. Se vista de novo. Está fraco? Se vista de novo. Ora mais. Precisa orar mais. Estou orando pouco, eu vou passar a orar mais. Até conseguir vencer essa batalha. Eu estou congregando, mas estou congregando pouco. Eu vou agora passar a estar na igreja todos os cultos. Vou. Está difícil, mas eu vou fazer isso. Na minha relação em casa, está muito difícil a relação em casa. Mas vai ter situação em que eu não vou falar nada. Simplesmente ficarei caladinho na minha.
Eu vou pedir a Deus paciência. Quando você pedir a Deus paciência, aí vem mais batalha para enfrentar a paciência, para mostrar, para provar até onde você está pronto já. Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos, porque a luta, ela não é pequena, viu? Pastor Abraão tem lutado, visto esses dias o que tem vindo, né? As acusações que Satanás tem levantado. E o que nós precisamos fazer é estar orando. Porque assim como vem com ele, vem para todos nós. Vem de outras formas. E é impressionante a maneira como Satanás trabalha. Mas maior, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está onde, pastor Júnior? No mundo. Que Deus nos abençoe em tudo. Irmão Kleber. Obrigado, pastor Edmilson. Convido a igreja agora a cantar o hino de número 403 do Cantor Cristão, título Alegre. Quatrocentos e três. Na escuridão, mas Cristo me encontrou. Com o amor do seu amor, as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz. Oh Jesus, agora eu sou novo. Desde que me ajuda, a morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, oh Jesus, agora me conduz. Desde que me achou, a morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Pastor Júnior, fazer a oração de encerramento. Sim. Vai entrar lá, paga R$10. Vou ficar, né? Paga R$10, né? Vamos orar. Nosso Deus bendito, muito obrigado pela tua santa palavra. Essa noite que nos alerta, nos instrui, não é porque somos pastores da direção da igreja que não somos tentados. E nós temos que aprender a resistir firme, como a tua palavra nos fala no nosso coração. E as provações vêm para nos aprovar cada dia. Os inimigos sempre querem encontrar uma razão para destruir relacionamentos,
para desfazer o que o Senhor fez e fará na vida das pessoas. Mas nós cremos na Tua palavra que essa luta, ela é uma luta espiritual. E nos dá força e nos faça pegar mais nos instrumentos de guerra espiritual, que é a Tua Santa Palavra. Ó Deus, a nossa fortaleza, nosso refúgio, para vencer no dia mal, pois todos os dias apresentam-se mal para a vida do cristão. E nós estamos nos últimos tempos dos dias muito mais ainda intensos, em que a maldade já continua avançando. Nos livra, nos dá força, nos faz resistir firme, Senhor. Cada dia diante do Senhor e dependendo sempre da oração e da Tua Santa Palavra, pois esta é a nossa arma poderosa. Nós te damos graça nessa noite por cada irmão que aqui adentrou, aprender a resistir firme, no trabalho, como foi pregado, na igreja, fora dela, no relacionamento pessoal. Nos ajuda, nós não somos perfeitos, mas podemos amadurecer e crescer para vencer esses dias maus. Muito obrigado por tudo nessa noite. Agora abençoa cada irmão. Você volta para suas casas e dá forças para durante a semana superar todas as adversidades que vier de encontro a nós. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Obrigado também pela vida da irmã Marli, essa guerreira do Senhor que tem nos ensinado com a sua vida de obediência e fé a passar e superar essas dificuldades do dia a dia. E por cada irmão que tem sido exemplo para os seus filhos, ó Deus, e que tem sido um chefe de família voltado para ser obediente ao Senhor junto com a sua casa. No nome de Jesus, amém. Abençoe a todos e uma boa noite.